Love Life Neuroscience de hoje, tema quente. Vamos falar das discussões superficializadas que estão rolando por tudo quanto é lado. Rolando nas redes sociais, rolando nos bate-bocas, rolando em tudo quanto é lugar, certo? Então esse é o tema de hoje da Love Live. Eu entrei 3 minutos adiantada, vou ficar esperando aqui o povo chegar. Já tem gente entrando. Nossa, Patrícia, quanto tempo! Que querida, saudade de você. Cibele, Dodinha, Rose, ó, já tá todo mundo chegando por aí. Show de bola. Oi, Dodinha. Muito bem, como é que estão todos? Hoje o tema é quente, porque é um tema que tá aí, né, na nossa pauta do dia, certo? Ô, César, como vai? Ricardo Prado, Érica, só gente sensacional. A minha garrafa inédita. Tudo aqui é roxo. Aí, gente, sabe de uma coisa? A gente começou com esse negócio de inédita, tudo roxo, tal, essa farra do roxo aqui na inédita. Aí eu fui assistir, depois de véia, porque eu sou a última a assistir todas as séries, eu fui assistir Breaking Bad. E aí eu vi aquela mulher do policial lá, do cara do departamento de drogas, que ela usa tudo, as coisas tudo roxo. E eu achei ela meio ridícula, aí tudo bem, vai, acabou o trauma. Mas eu não sabia que ela fazia isso, tá, gente? Eu não tava imitando ela, tá bom? Não tava, tá? Ficamos resolvidos em relação a isso, tá bom? Muito bom. Bom, tem que esperar um pouquinho, porque eu comecei antes hoje, estou 3 minutos adiantada. Oi, Glória, Fábio, como vão? Jéssica, Bini Vila. Bini Vila, você vai ficar assistindo a live, então você vai poder colocar os links você mesmo? Ou sou eu que vou pôr? Me conta. Porque hoje eu queria contar para vocês 2 coisas incríveis, quer ver? Espera aí só um pouquinho. Na verdade são 3 coisas incríveis. A primeira delas, não sei se você está sabendo, mas então fica esperta aí que é agora, hein? Ó, tchan, 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 tchan. Depois a gente põe de novo, porque o povo vai chegando atrasado. Chegou Camila, tá uma farra já, ó. Todo mundo aí. Henrique Fernandes. De onde será que eu conheço o Henrique Fernandes? Não tô me lembrando do nome dele assim de prima, não. Tamila também não tô lembrada. Eu tenho medo de a pessoa ser uma pessoa próxima e eu tá esclerosando, que isso vai acontecer, né? Vocês sabem, né? Que isso vai acontecer. Bom, então é assim, ó. Eu tenho 3 coisas para contar para vocês. A primeira, o curso online Neurociência para Todos, que já atingiu a marca expressiva de mais de 500 alunos. 500 alunos no curso Neurociência para Todos, está com o preço reduzido pela metade, certo? Tá lá, e agora a Bini vai colocar aí o porquê a gente quer realmente que todo mundo tenha acesso a esse curso, certo? Então eu pensei aqui muito, porque eu não queria colocar um preço muito barato para as pessoas não acharem que era um curso qualquer, que era como esses que tem aí aos montes, porque o curso é muito bem cuidado, a gente tem vídeos muito bem estruturados, com uma entrega muito arrumadinha, com material complementar, então não é um curso qualquer, eu não queria colocar um preço que as pessoas já achassem que é um curso qualquer, mas agora que todo mundo já sabe que não é um curso qualquer, a gente baixou o preço para ficar acessível para todo mundo, tá aí o link que a Bini colocou para vocês, tá bom? Muito bem. Segunda coisa, turma nova do Imersão, tá? 27, 28 e 29 de outubro, curso Imersão em Neurociência, certo? Aí o César indicou para 40 alunos. Show, César. Então já pode contar para eles que nós baixamos o preço para ficar acessível para estudantes também, tá bom? Tá aí, ó o link aí. E
O Imersão em Neurociência, agora de 27, 28 e 29, está com as vendas abertas. É a última turma do ano, então fique esperto, porque é o último Imersão em Neurociência desse ano, depois agora só em 2019. Então, se você precisa e quer fazer este curso, que é um resumão, uma síntese imersiva, sexta, sábado e domingo, para você sair daqui tinindo já com a cabeça a mil. Todo mundo que faz a imersão sai daqui um pouco transtornado, mas depois melhora, fica tudo bem depois, porque na verdade a pessoa entra em contato com esse universo da neurociência e fica um pouco tololô, mas depois volta tranquilo. Agora, fique esperto que a turma do Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo foi nesse final de semana e tem um monte de gente aí, ó. Por exemplo, a Glória, que esteve aqui comigo nesse final de semana no NAC, já está dizendo que vem para imersão. Então, imagina que agora as vagas do imersão vão acabar rápido, porque tem bastante gente que conheceu o trabalho da gente no Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo e que agora vai querer fazer o imersão. E a gente quer muito que todo mundo venha. Muito bem. Terceira coisa, que nós estamos trabalhando numa palestra nova, justamente para esse climão de fim de ano. Então, se você trabalha no RH do ambiente de uma empresa, se você pode indicar aí na sua empresa uma sugestão de palestra, lembra da gente, porque eu vou falar sobre o poder da celebração. A gente esqueceu de comemorar, a gente está ficando extremamente chato, e fim de ano é época de celebração. Eu quero contar por que a celebração é tão importante para o seu cérebro, para a sua sanidade, para a sua saúde mental e física, certo? Então, tema novo de palestra, prontinho para vocês, o poder da celebração para o seu cérebro. Nós vamos disponibilizar no site, a gente pensou nessa palestra agora, e ela vem com surpresa. A gente está preparando também um aplicativo para acompanhar a palestra, então provavelmente vai ficar imperdível, ok? Modéstias às favas. Bom, e o tema de hoje é um tema que, na verdade, eu estou trabalhando nele já há algum tempo, porque... Oi, Carol! Deixa eu falar oi para Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Qual curso? O Imersão em Neurociência é um curso de 24 horas presenciais. Sexta, sábado e domingo, 8 horas sexta, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. O curso Neurociência para Todos online, a gente calcula que você vai gastar umas 20 horas para fazer o curso, entre assistir os vídeos, ler o material complementar, essa coisa toda, tá? Mas aí você faz no teu ritmo, você tem até um ano para fazer. Eu não recomendo, eu recomendo que você faça em menor, se você faça exatamente em 2 meses, que é o ideal, né? Mas é isso aí. E o Edson gostou do Modéstias às Favas, mas não é meu. Eu tô chupinhando de outro autor, que eu já nem me lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi isso, mas eu gosto muito bastante também. Muito bem. Esse tema que eu vou falar para vocês hoje, ele na verdade foi... A primeira vez que eu discuti sobre ele foi para um cliente que estuda tendências de mercado, e a gente no ano passado já estava falando sobre isso, sobre a forma como as discussões iam se superficializar, justamente por conta da forma como as pessoas estão acessando as informações agora, né? Como é que as entregas estão sendo feitas. Então, jornal ainda é uma coisa que existe, mas ninguém mais lê, né? São raras as pessoas que se envolvem com a leitura da matéria grande no jornal, né? Jornal é uma coisa que mesmo quando a pessoa pega o jornal físico, ela dá aquela folheada, né? Não estou dizendo que ninguém lê o jornal. Eu conheço pessoas que leem, tá bom? Mas o que está acontecendo é isso, né? Dá aquela olhadona e tal. Daí você tem um negócio na rede social que é passar figurinha. Ver a figurinha, ver a manchete. Eu sei de gente que compartilha um link sem ter aberto o link. Porque aí você fala para a pessoa assim, aquele link que você postou, ele não tá funcionando, ele não tá rodando. A pessoa fala, tal. Ela nem tentou abrir, né? Ela viu a chamada lá, nem sabe se a chamada é daquilo mesmo, e vai lá e toca o pau, né? E compartilha, e ela não leu a matéria. Daí, vê figurinha. A rede social hoje que tá sendo mais utilizada, etc e tal, é o Instagram. E o que você tem lá?
foto, um monte de foto, interações curtas, comentários curtos com interações curtas e vídeos curtos, certo? Quer dizer, essa é a rede que tem mais sucesso hoje. Um vídeo como esse que eu deixo gravado aqui para vocês no Face, ele é muito pouco assistido, tá? O número de minutos que as pessoas passam assistindo o vídeo é pequeno, certo? Então, esse acesso à informação que ocorre, que é um monte de informação picada, que às vezes não tem conexão entre elas, e que ninguém fez uma análise mais profunda, e que quando essa análise é feita, ninguém lê a análise mais profunda, ela dá a impressão para as pessoas de que tudo que existe sobre aquele tema está nas figurinhas que ela viu, certo? Então, vamos pensar, por exemplo, essa questão importante que a gente está vivendo agora na questão política, que tem uma coisa meio assim. Se você não gosta do candidato tal, é porque você vai votar no candidato tal. Isso aconteceu comigo hoje. Por que eu me motivei a fazer essa discussão? Porque eu, obviamente, a revelia da minha assessoria de imprensa, ok? A revelia da minha assessoria, eu postei uma coisa de política. Por que é a revelia da minha assessoria de imprensa? Porque eles acham que eu não devo me meter nessa confusão, mas eu não aguento, certo? E aí, quem sabe, da minha militância em relação à equidade de gênero, que eu estou trabalhando nas empresas, eu palestro sobre isso, eu falo sobre vieses, e aí o Bolsonaro manda aquela, né, de que com certeza o salário entre vocês é diferente, porque ele é homem e você é mulher. Não porque ele é o editor-chefe ou ela não é isso, porque ele é homem e ela é mulher. E eu, com certeza, acho que você ganha menos do que você, né? Isso foi a fala lá do candidato. Veja bem, para ele falar um negócio desse, imagina a naturalidade, porque ele está no Jornal Nacional, em rede nacional, fazendo a grande entrevista da campanha dele, que vai ser a entrevista mais assistida, certo? Vai ser o momento em que ele vai ser mais assistido, que mais vão falar dele, e ele me manda uma dessa. Então veja como é que ele considera natural aquela observação. O grande problema é a naturalização. E por que ele considera natural? Porque ele não conhece a profundidade da discussão. Ele diz que em 2010 ele fez uma pesquisa no IBGE sobre salários. Que pesquisa que ele fez? Cadê a pesquisa publicada? Né? A quantidade de pesquisas que já se fez aqui no mundo sobre salários, diferenças de salários, o impacto disso na sociedade, o problema disso em relação à produtividade, são tantos números, são tantas complexidades. Isso tem um desmembramento tão importante dentro das corporações. A gente, quando vai fazer uma análise dessa na corporação, a gente analisa perfil de comportamento, a gente analisa os valores da empresa, a gente analisa números, analisa as pessoas, analisa as competências, faz um trabalho enorme sobre tudo isso e ele vai lá e faz blum, blum. Certo? E aí, é claro que ele está fazendo isso porque ele considera que o tema é superficial. Assim como outras pessoas falam sobre coisas, elas acham que elas sabem sobre aquilo, certo? Eu, por exemplo, eu sou uma idiota em economia. Sou uma idiota, certo? E aí eu tenho um primo que é um economista, trabalha no banco, papapá. Então, vira e mexe, eu tenho aula de economia no grupo do Facebook da família, no grupo do WhatsApp da família. Na verdade, a gente fez um outro grupo, porque o da família mesmo não pode falar de política. Tem o grupo Partido da Família, que é tipo onde a gente quebra o pau de política. Mas não é quebrar pau, eu acho isso, você acha aquilo, tal, não é. Fala do dado, agora me explica, o que você sabe sobre isso, qual é a profundidade que você conhece desse tema. Aí quando o assunto é educação, eu posso dar o pitaco que eu quiser, certo? Eu posso falar o que eu quiser, porque todo mundo me ouve. Agora, quando é economia, eu calo a boca e escuto. Aí eu quero saber, negócio de split bancário, me explicam. E eu fico ouvindo, e eu tenho tempo para ouvir, e eu leio, e eu me debruço para poder depois emitir alguma
opinião eu comigo mesma, porque você já deveria ter cuidado para omitir uma opinião você com você mesmo, certo? Não precisa, o cuidado que você tem que ter para falar as coisas é enorme. Agora, você com você mesmo, você já tem que cuidar, certo? Para você não se enganar com ideias superficiais, para você não se enganar com a primeira resposta que você encontrar. E aí, gente, uma das grandes razões para isso estar acontecendo da forma como está acontecendo está na própria educação. E é por isso que eu me arvoro a falar sobre esse tema. Por quê? Porque as redes neuronais, elas são formadas a partir de correlações que você faz entre as coisas. É necessário que os neurônios sejam ativados de forma simultânea. Então, que duas coisas pareçam ter uma correlação para que comece a se formar uma sinapse entre elas, entre os neurônios que representam essas ideias. É óbvio que eu estou fazendo uma análise superficial, me desculpem meus colegas, foi bem raso isso mesmo. Agora, se você não conhece todas as variantes sobre aquele tema, se você não se aprofunda naquele tema, obviamente que as correlações que você vai fazer são superficiais, são da natureza do que você está propondo. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas não sabem que existe mais alguma coisa abaixo daquilo. Porque quando eu sei que eu nada sei, eu já falei sobre a questão da ignorância aqui, né? Que eu falei das redes hierárquicas, e se você tiver curiosidade, vai lá ver no canal do YouTube da Inédita, quando a gente falou sobre redes hierárquicas cerebrais, eu tratei desse tema. Então vale a pena, sei lá, dar uma checada nisso, mas eu considerei justamente esse aspecto. Porque se eu não estou preparando redes e percebendo que existem gaps, que existem coisas que não fecham, sem ficar com a teoria da conspiração na cabeça, não é isso. É entender, poxa, não pode ser só isso, tem alguma coisa além aqui, né? Isso seria muito óbvio, isso é provavelmente o que estão querendo me mostrar sobre esse tema. A quem interessa? São perguntas que precisam ser feitas e que não estão sendo feitas. Ou você cai numa teoria da conspiração absurda, que é a conspiração por ela mesma apenas, conspirar por conspirar, então tá todo mundo conspirando o tempo todo, ou você trata de forma superficial aquele tema. E isso está diretamente associado à quantidade de redes, à quantidade de exposições que a pessoa teve durante a vida às circunstâncias variadas. Não tem outro jeito, tá? Na escola. O que está acontecendo na escola? O que vem acontecendo na escola e não é de hoje, tá? Porque eu consigo ver gente que hoje tem 35 anos, já com um fenômeno bem marcado, mesmo pessoas que tiveram acesso a boas escolas. Porque é óbvio, né, gente? Quem não teve acesso à educação de qualidade, e isso começou a acontecer... Tá, vamos organizar essa minha ideia antes que eu acabe dando uma de Bolsonaro aqui, né? Falando qualquer coisa. Vamos lá. No passado, bem distante, havia uma discriminação na educação e a educação não era acessível. Então, só a elite era educada. Aí é óbvio que a população, o geral da população, tinha conhecimentos apenas superficiais sobre as coisas. O que dava espaço, inclusive, para que boa parte da educação, do conhecimento do mundo, ficasse a cargo da influência da igreja, da influência de lideranças locais, né? Tudo bem, então isso é a Idade Média. Então, se você for pensar especialmente até 1910, 1915, você só tinha os homens brancos, aristocratas sendo educados, né? Aí você começa a ter educação para as mulheres também, muito lentamente. Na década de 30, 35, você já começa a ter mulheres nas grandes universidades, já tem médicas sendo formadas nos anos 50, nos anos 60, né? Já tem várias profissões onde você tem mulheres, mas ainda são exceções, tá? Mas ainda é para camada A. Quando há uma democratização na educação, ou uma tentativa de, imediatamente
quando a educação pública começa a ficar boa, nos anos 50, anos 60, você começa a ter uma qualidade na escola pública, vem o golpe militar e faz o estrago que todo mundo já sabe, tá? E aí você começa a ter uma educação pautada única e exclusivamente no conteúdo e no seguinte aspecto do conteúdo: existe a resposta certa. Eu faço a pergunta e você responde a resposta certa. E aí, se você sabe a resposta certa, você segue adiante. Então, você é aprovado. Isso é um aspecto complicado porque nunca houve uma única resposta certa e a resposta certa ela vai acontecendo em diferentes profundidades. E aí eu vou usar uma coisa que não tem nada a ver com política para explicar esse conceito que eu tô querendo trazer para vocês. Uma coisa que é da minha área, tá bom? E que é super importante. Bom, você que estudou uma escola boa, ou você que teve acesso, por exemplo, à biologia de qualidade, não dá em algum momento da sua vida, pode ter acontecido no ensino fundamental 2, pode ter até no fundamental 1, dependendo de quão boa era a escola que você estudou, depois no fundamental 2 com certeza, depois no ensino médio aí não tinha como escapar. Se você foi na aula de biologia, você ouviu isso aqui que eu vou te dizer. Você ouviu o conceito de que o rim, os rins, né, o sistema renal é um sistema, ou os rins, são filtros do sangue. São estruturas que filtram o sangue, certo? Conceito de filtração. Acontece, gente, que quando o indivíduo chega na universidade, vai estudar biologia, vai estudar fisiologia mesmo, ele já descobre que isso não é assim, essa verdade toda, não. Que um dos processos renais é uma filtração, mas, curiosamente, aquilo que é filtrado não é depois excretado. Nem tudo que é filtrado será excretado. E se fosse um filtro mesmo, né, na acepção da palavra, então, o que você pensa quando você pensa em filtro? Qual é a imagem que você cria mental? Você cria uma imagem de que o sangue está passando e que a sujeira está sendo retida em algum lugar. E que depois essa sujeira aqui acumulada, que ela vai virar xixi. Certo? Esse conceito está errado. E aí, quando o aluno chega na faculdade, eu preciso praticamente contar de novo essa história para ele. A não ser que ele tenha estudado numa escola muito boa, com um professor excepcional e que tenha conseguido mostrar para ele outra coisa, o que é de fato. Isso vai ser muito raro, tá? E o que vai acontecer? A pessoa, ela vai afirmar isso assim, tipo, é que boa, daí eu vou lembrar de outra coisa que encaixa nessa, certo? Aí, ó, você já deve ter ouvido falar em pedra no rim. Eu já contei essa história aqui na live. Eu não sei nem se foi no dia que eu tava falando das redes hierárquicas. Se eu tô começando a ficar velha repetitiva, vocês param de assistir. É só sair todo mundo que aí eu me toco e paro de dar uma de velha gaga. Mas, ó, quando eu comecei a atender como veterinária, eu não estava nem formada ainda direito, eu comecei a dar uma assessoria para uma cidade muito pequenininha de Minas Gerais que tem muito gado leiteiro lá, uma cidade chamada Aiuruoca, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, se você não conhece, vá conhecer. E aí, lá tinha lá, ó, o César já até botou a live aí para ajudar quem precisar ir lá buscar. Valeu, César. Ó, aí lá tinha um problema grave no gado leiteiro, porque tinha muita samambaia do campo lá, que é uma planta tóxica. E quando o gado se alimenta dessa planta, ele acaba desenvolvendo uma lesão renal e ele sofre de um processo que chama-se hematúria enzootica. Um nome muito chique para dizer que a vaca, ela começa a fazer um xixi avermelhado porque tem sangue no xixi. E aí o criador lá, ele tá observando aquele xixi sanguinolento e, ao mesmo tempo, ele sabe do vizinho dele, ou ele mesmo, alguma coisa assim, teve pedra no rim. E aí, quando o vizinho dele teve pedra no rim, ele chegou a fazer um pouquinho de sangue na urina. Então, o rim é um filtro. E aí tem pedra. E aí, a vaca vai
olha a sequência do negócio. A vaca toma água do rio, que tem pedra, com aquela lingona dela lá, a pedra é muito pequena, entra no trato gastrointestinal ela come, engole. Essa pedra vai parar no sangue, no rim, de algum jeito que eu não sei bem qual é. E a vaca fica com pedra no rim. Vocês têm noção? Essa cadeira tá descendo, eu já tô ficando bem nervosa. Tatiane, é por isso que eu falei que eu preciso de uma cadeira nova. Porque essa aqui não dá mais, eu vou jogar ela pela janela, tá? Se eu tiver que levantar mais uma vez essa cadeira, eu vou sentar no chão. Não vou fazer isso porque ela vai abaixar já e eu vou precisar levantar. Bom, por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque essa é uma ideia tão cristalizada na cabeça do cidadão, do produtor rural. Ele tá lá há 200 anos. Cuida ele, a família dele, ele tem uma herança. Ele tá há muito tempo olhando aquelas vacas fazendo xixi com sangue. De vez daqui a pouco algumas morrem, ele não sabe por que morre. Que é a mesma coisa, só que aí deu outro problema, complicou outra coisa, que é aí o fígado é afetado, tem tumor no fígado por causa do mesmo quadro, é a mesma história, tá? Só que ele não sabe que uma coisa tem a ver com a outra. Ele não consegue fazer a correlação, porque falta conhecimento. Falta conhecimento para ele. Ele não sabe. Mas sabe qual é o problema? Ele não sabe que falta conhecimento. Ele não sabe que existe um conhecimento que fala sobre essas coisas. Ele conhece o conhecimento do pai dele, do avô dele, do bisavô dele, que estão lá há sei lá quanto tempo criando vaca. E dando essa explicação de que o problema da vaca que faz xixi com sangue é porque ela toma água do rio. E vai adiantar o quê? Eu, Carla, com 22, 23 anos de idade, explicar para ele como é que o rim funciona. Explicar para ele que não tem a menor chance de uma pedra que uma vaca engula e parar no sangue, muito menos no rim. Ah, não, é que você não sabe, entendeu? E eles falavam isso. Ah, a senhora é muito nova, a senhora não conhece nada disso. Quer dizer, é sobre isso que eu quero dizer. As discussões estão ficando superficializadas porque as pessoas nem sabem que existe esse conhecimento. Não é que elas sabem que alguém sabe, mas elas não sabem. Não. Elas acham que elas sabem. Porque quando você não tem noção do que pode ser, o seu cérebro nem cogita. As suas estruturas neuronais nem cogitam a existência. Você fica certo de que aquilo é a forma de se pensar sobre aquele tema. E que não há outra coisa. Vocês estão muito quietos. Vocês querem, por favor, me explicar se vocês estão acompanhando o negócio aqui ou se não tem o menor interesse isso? Fala, ok, sim, balança a cabeça. Mas é isso, gente. Fundamentalmente, as discussões estão ficando superficiais porque as pessoas não sabem que existe mais conhecimento sobre aquele tema em algum lugar. Não sabem. Não é que elas estão de sacanagem, que elas não têm acesso. E aí, quando você diz pra lá, é porque eu sei de uma coisa que você não sabe, escuta o que eu tenho pra te dizer, ela não considera a possibilidade. Ela não tá sendo sacana com você. Então, veja, eu não apaguei, mas tô nervoso, que eu tô com vontade de apagar. Veja, na minha linha do tempo, lá do meu perfil pessoal, não aqui da fanpage, lá no meu perfil pessoal, que é aberto também, que é a Casa da Mãe Joana, aquilo lá. É tão Casa da Mãe Joana que o cara teve a pachorra de publicar um vídeo que uma mulher, aí eu já fico, mexe comigo, porque uma mulher gravou a entrevista do Bolsonaro e ficou falando que a repórter estava sendo venenosa, que o Bolsonaro estava mitando, quer dizer, tá lá os comentários dela sobre o que o Bolsonaro estava falando durante a entrevista. E eu não sei nem como explicar para ela o que eu penso.
É como se não houvesse acesso, como se não houvesse caminho, como se não houvesse a possibilidade de conversar. O que está nos polarizando, está construindo grupos sociais completamente apartados uns dos outros. Completamente, são mundos distintos. Eu já tinha tido essa noção, eu escrevi um texto, que infelizmente eu não posso compartilhar com vocês, porque é um texto para o cliente. Eu já tinha percebido isso, mas hoje eu fiquei chocada, porque num dado momento, eu sou uma professora, eu que procuro explicar neurociência, eu que procuro simplificar a fisiologia do corpo humano, que é uma das coisas mais complexas do mundo. Eu passei 24 anos da minha vida fazendo isso, e hoje, quando eu fui responder um comentário na minha fanpage, no meu perfil pessoal, eu comecei dizendo, eu não sei como é que eu vou tratar isso aqui, porque não sei, mas não tem mais conexão, eu não vivo no mesmo mundo que você. Nós não estamos vivendo em mundos semelhantes. Então, este é o problema da superficialização, porque ao superficializarmos, a gente permite a polarização. É a superficialização que está provocando a polarização. E aí, se você perguntar para mim qual é a solução para isso, eu sei resolver se você me der todas as criancinhas na minha mão. Eu falei isso ontem numa palestra. Estava todo mundo discutindo como é que ia ser a questão da pornografia, como é que ia ser a questão do suicídio, da tecnologia. Estava lá na mesa que eu estava participando. Eu quase não pude falar porque o tempo era super restrito. Porque se me soltam naquele palco, eu falava umas 4 horas sem parar sobre isso. Mas eu terminei assim, depois de toda aquela discussão, eu falei assim, então, pessoal, só uma coisa para vocês. A solução é a escola. A solução é a escola período integral. E a solução é a escola período integral a partir de 2 anos de idade. E essa escola, ela tem que aprofundar as questões. Levar os indivíduos a efetivamente discutir a existência humana. Temos que voltar para as humanidades. Temos que ensinar filosofia. Para de ficar achando que tudo vai ser resolvido com conteúdo. Não vai. César, eu já até sei o que você foi. Eu vou até abrir aqui o comentário para ler o resto, porque eu não posso botar a palavra na sua boca, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu também publiquei o vídeo dela. Ela não sabia muito bem do que ela estava falando, ela deu uma generalizada, fez um bololô para tentar... E tem esse outro aspecto que é importante, que assim, as pessoas não serem capazes de explicarem o seu raciocínio. Elas até sabem. Mas se você pedir para elas escreverem o que elas acham, escreverem o que elas sabem, elas apanham. Elas não sabem, ter que pôr a bateria aqui. Pera que vai mexer tudo, segura. Senão nós vamos ficar sem bateria para continuar a conversa. Mas foi exatamente isso, César. Ela pegou a história... Ih, ó. Pronto, pessoal. Pera aí que eu... Bens a Deus, hein? Confusão. Para tudo, ninguém se mexe. Bom... Então foi exatamente isso, César. Ela, quem não viu, veja, tá na minha linha do tempo também. Ela vai falar de um negócio, ela usou uma frase tão mal articulada, onde ela quis dizer que as pessoas que estavam no campo de concentração não tinham propósito de vida. Ali você não precisa ter nem propósito. Ali é sobrevivência, não tem propósito ali. Até concordo por não ter... O que é posto sobre... aquilo lá no livro que ela citou depois, na retratação dela, etc e tal, é que as pessoas que conseguiam manter seus vínculos, conseguiam se manter fortes, tinham maior briga, não deprimiam, não se entregavam. Isso é super importante. Mas não tem nada a ver com a pessoa ter propósito ou não, tem a ver com a circunstância que ela está vivendo, né? Então foi... Ali juntou a superficialização, a falta de profundidade na discussão e a falta de oratória, né? A falta de capacidade de acompanhar com o raciocínio que está, né? Acompanhar com a palavra que está pensando, que ali isso também não é uma coisa fácil, né? Qualquer um que faz isso. Existem, isso, inclusive ser palestrante, que é o que ela estava se propondo ali, é uma profissão.
É uma profissão. Não é um negocinho que a gente sai fazendo. Eu demorei 8 anos para construir minha carreira de palestrante. Entre compreender a necessidade das empresas, compreender a necessidade dos públicos, estruturar o meu conhecimento neurocientífico para fazer uma entrega que fosse válida, que não fosse superficial e que ainda assim fosse acessível. Isso é uma coisa muito complicada, né? Então, isso aí é uma coisa difícil. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós vivemos tempos difíceis porque as pessoas acham que aquilo que elas ouviram falar é tudo que se sabe sobre o tema, né? As pessoas acham que elas podem resolver a sua percepção de mundo através de uma busca simplista. Até mesmo com neurociência isso acontece. Tem gente que acha que se ela vier fazer o curso de imersão, ela se torna neurocientista, que ela vai... Nada disso, gente. Você só vai começar a compreender um universo que é um universo distante dos outros e tal. Faz o curso de neurociência para todos, você vai conseguir no neurociência para todos se maravilhar. Depois você vem fazer o imersão, você fala, gente, essa mulher é louca. Depois você vai estudando, aí você... saquei, olha aqui, vai dando os insights. Pergunta para as pessoas que fizeram os cursos. Fora disso, tem uma neurociência que parece uma receitinha de bolo. Que aí a pessoa olha e fala assim, neurociência é ok, entendi o que isso é. E fica feliz da vida. Então, isso também tem a ver com esse mercado da educação, onde a pessoa entrega aquilo falando que aquilo é tudo sobre o que se tem naquele tema. Esses MBAs, essas pós-graduações de quilo. Eu tenho uma baita de uma dificuldade de fazer uma pós-graduação de qualidade profunda, em que eu tô lá batalhando para conseguir colocar isso lá, né? A Thelma fez mãozinha de acenar. Thelma, falei agora há pouco do desafio que a gente tem de aprofundar a discussão sobre equidade de gênero dentro das corporações. E aí pega e solta uma opinião tipo, se as mulheres ganham menos do que os homens, isso é problema das empresas. Aí o governo não tem nada a ver com isso. Não precisa de uma política pública, não precisa de um incentivo para que uma injustiça seja corrigida, para que um viés inconsciente seja combatido. Não precisa. Deixa, o mercado se autorregula. Não precisa fazer uma política de cota, não precisa empregar pessoas negras, não precisa de nada disso, porque o mercado se regula, deixa que se resolve. 200 anos a gente não consegue resolver nada, né? Então, era isso que eu queria falar. Nós precisamos pensar em educação não da forma como se pensa. Porque está se pensando em conteúdo, está se pensando em criança que consegue responder problema de matemática no Enem. Meu problema com a educação é mais profundo. Minha preocupação com a educação é criar cérebros críticos, cérebros que pelo menos saibam quando eles não sabem sobre alguma coisa, que pelo menos tenham a noção do que significa você ser um especialista numa área, você efetivamente ter se aprofundado, né? Realmente ter se aprofundado. Ai, meu Deus. Então, Fábio, o Bernie já é um negócio complicado, mas se você vai para um Kandel, Principles of Neurosciences, você se diverte bastante também, né? E não é só isso, é a reflexão feita sobre tudo isso. Porque cada vez que você vai, que você procura simplificar, que você vai embora, vira de um lado, vira do outro, você tem uma nova oportunidade, né? O Fábio, oi Fábio, você já fez o seu Durma com a Questão de hoje? O Fábio tem uma live muito legal, o Fábio é meu aluno da pós, Fábio Eroli, tá aí. Depois segue ele porque ele tem uma live que ele faz também, discutindo N coisas. É um psicanalista, um fofo, vale a pena ouvir um pouquinho o que ele tem para dizer. E é isso também, seguimos engajadíssimas, produzindo materiais, trabalhando com conhecimento, não com imposição. Eu nunca trabalhei com imposição de opinião. Eu sempre fui favorável à discussão, mas eu trabalho com conhecimento.
Não é nem dado, porque as pessoas falam, não é dado, é conhecimento. Conhecimento é um pouquinho mais que dado. Pouquinho mais. Conhecimento é o que você fez com os dados, com a interpretação que você deu à luz de tudo que existe no mundo. E não só à luz do que existe dentro do seu cérebro. Cada vez mais nós vamos precisar de equipes multidisciplinares ou transdisciplinares, tá? A transdisciplinaridade veio para ficar. Só que nós vamos precisar de gente que saiba da profundidade das coisas. E hoje ela é uma quantidade... Essas pessoas fazem parte de uma quantidade muito pequena da sociedade. Ou a gente alastra a educação, ou a gente faz a educação pegar fogo nesse país, ou a gente vai ter um baita de um problema. Um baita de um problema. E não é lá na frente, é daqui a pouquinho que nós vamos ter. Tá bom? Então é isso, né, Edson? Quem tem conhecimento, conversa. Quem tem certeza, grita. Esse é o jogo, tá bom? Então, pessoal, olha lá, ó. A Magda dando o depoimento dela. Precisamos falar em transformação porque... É isso mesmo. Isaura, chegou atrasado, está chegando, eu tô indo. E a Amanda disse que aprendeu muito na físio, aprendeu muito comigo. Fico feliz, pessoal, fico feliz porque conhecimento é isso mesmo, conhecimento é para entregar, para disseminar, e eu vou continuar fazendo o que eu puder para trabalhar essa questão da superficialidade. Eu vou continuar perturbando, vou continuar comentando, vou continuar respondendo comentários que a maior parte das pessoas achariam que eu não deveria responder, não vou bloquear as pessoas que querem comentar na minha fanpage, que querem comentar no meu perfil. Eu não considero meu perfil pessoal nada que não possa ser... É rede social, gente. Você fala, ai, minha página, minha timeline... Isso é uma rede social, gente. Isso é muito mais do que isso, certo? Então, se tem alguém aí que tá postando coisa na sua timeline que você não gosta, tenta argumentar. A gente não pode desistir, né? Pode desistir. Hélio, eu também gosto muito das suas colocações, gosto muito de discutir com você. Você é uma das pessoas que vale muito a pena bater papo, conversar. Você devia estar fazendo parte do nosso grupo de estudo em Neurociência Aplicada ao Ambiente Corporativo, tá? Porque eu acho que é a sua cara esse grupo, é uma pena que você não esteja conosco. E é isso, fui. Contribuam com conhecimento. É isso a melhor coisa que a gente pode fazer. Contribuir com conhecimento. Evita discutir, evita brigar. Toda vez que alguém te der um motivo para ter raiva, devolva com conhecimento. Tá bom? Beijo, se cuidem. Amo vocês. Valeu a força e a presença de sempre. Até.